Agora, deixa eu trazer um assunto aqui meio que mudando. Recentemente, um pessoal que eu conheço falou que, e até deu uma pesquisada, que a Terra está mudando a frequência para chegando ao pico de 32, acho que 32 Hz, né? Na ressonância Schumann? Não. E falam que está chegando com frequência nessa... E quando chega nessa frequência, os próprios vírus não suportam. E de uma certa forma, a saúde melhora, né? E cada vez está chegando mais nesse pico de 32 Hz. Isso é também nesse estágio que nós estamos vivendo nesse momento, né? Aí, esse estágio ele vai cada vez ficar mais frequente e isso vai ser uma das transformações que vai acontecer? É porque, na verdade, qualquer vírus, qualquer um desses problemas coletivos já é um desdobramento coletivo. Quando teve o corona, quando teve tudo isso, a mudança radical que houve no mundo vai jogar um monte de degradê para a mesma cor, não vai? Agora estamos vendo isso, finalmente estamos vendo a mesma coisa. Finalmente, um monte de consciência vai se fundindo, não vai? Sim. É aí que os excessos, onde vocês perguntaram, para onde vai o excesso? Se a gente não segura, sempre tem um profeta, tem alguém que vai lá fazer alguma coisa, né? Mas tirando essas revoluções, o que acontece quando o coletivo tem essas grandes transformações? Plasma praga, plasma tornado, plasma vírus. De uma maneira coletiva, todo aquele descarte da nova reunião de perspectivas, que descarta vários pontos de vista do degradê, conforme a gente vai chegando em novos conceitos, novas concepções no decorrer da história, o nosso coletivo se reformula, se reestrutura em espiral, sem perder a solidez, mas descarta as alterações, que plasma no efeito Mandela, a solidez. Para onde vai quem ficou ali naquela verdade e não soltou? Não está entre nós. É como se fosse trocar de pele. E a virose vai meio que fazendo isso com o coletivo muitas vezes. Todos os tormentos coletivos, eles têm total ligação com a experiência do povo num todo. Com novas concepções, novos agregados de entendimento que vão reciclando aquele coletivo. E quem não se adapta fica nessas margens no degradê reciclado. Se é que dá para entender o que é o processo. Então, muitas vezes essas viroses é a falta, muitas não, basicamente sempre, claro, tem situações artificiais, né? Sim. Mas digo assim, de uma maneira natural, e às vezes a artificial é utilizada de forma natural, quando o coletivo aceita, na verdade é natural. Sim. Aos olhos de Deus, por mais que alguma modulação tenha que ocorrer. Alguém teve que pôr alguma mão. Sem querer ou querendo. Sim. De qualquer jeito é artificial. Alguém permitiu, né? De algum ponto de vista não é artificial tudo. Sim. Alguém acordou, fez alguma coisa e... Não é acaso, né? E ao mesmo tempo artificial, mas é natural. Porque esse processo artificial diário é o natural. Sim. Né? Por assim dizer. Sim. Então, quando o coletivo está em coesão simétrica, obviamente que os vírus não acham espaço. Esse hertz sobe. Sobe. Porque o coletivo por que o hertz sobe? Por que é mais rápido? Porque não fica angulando em 500 mil degradê brigando entre si. Tá mais puro, mais suave, né? Aí sobe. Tá em coesão. Então aquela mesma energia que ia se perder, o que ela não faz? Com aquilo tudo que você usava, o que ela não faz agora em coesão? Todo mundo olhando no mesmo ponto, querendo a mesma coisa, acreditando na mesma coisa. Esse é o poder do reino. Sim. Esse é o poder do corpo, da simbiose. Então, qualquer virose, qualquer doença, qualquer problema que seria, na verdade, uma dessintonização daquela coerência coletiva, essa dessintonização, ela era vista como o quê? Alguém pecou. Alguém saiu do nosso ponto de vista. Alguém está em dissonância conosco. Alguém atuou um eco que esconde embaixo do tapete. O eco não participa da nossa consistência. Quanto mais eco inconsistente, quanto mais pecado tem ali, quanto mais eco inconsistente, mais você está desestruturando o povo, não tá? Não vai ficar buracos ali naquela simetria? Aí começava o BO. Fala, pô, vocês estão pecando pra caramba. Ó, tá vendo? Matematicamente, cientificamente. Aí falava, mas faz um sacrifício pra tapar isso aí pra Deus. Porque aquele momento o sacrifício ia pro ponto zero, pegava aquela dor, aquela morte, aquela circunstância que você devia estar sofrendo, através do ritual certo, o cara ia sacrificar o bicho exato, certo, do jeito certo ali, pra pôr aquele momento de culpa, de dor ali, e por nossa causa o inocente morre. Eles fizeram isso até o próprio rei deles morrer por culpa deles. Sempre pra repor esses buracos de energia que eles usaram sem merecer, e agora quem merecia não usou pra entregar pra eles e tapar os buracos. Sim. Não é? O processo.
Então é aí que está a explicação científica de pecar. E a desestruturação vem da coesão. Numa tribo cuja lei fosse comer carne humana, como ouvi algumas, acabava ficando doente quem não comia. Entende? Então pecava quem não comia, ficava desestruturado e se vários começassem a não comer carne, ia começar a dar um bug no corpo deles, porque caramba. Sim. Entendeu? Tô dando um exemplo bem esdrúxulo, sim, mas pertinente, cabível, no sentido de que então qualquer lei dada em coesão valeria. A lei que se autonutre é a lei de sacrifício extremo, de você ser nada você mesmo, que é o que a Torá propõe. Mas já alertando que você não vai conseguir. E aí ele te dá a resolução. Como resolver e o porquê. No sacrifício. No sacrifício, que aí já é o... Aí você já liga os dois lados da moeda. Sim. Mas não é porque você não vai conseguir que você não deve tentar. Então, o tentar... Pô, mas eu tentar... Você tem que conseguir. Porque Deus quer saber tentar, o inferno tá cheio de gente tentando. Você vai conseguir, mas aí que você se arrepende. Que se o plano fosse só tentar, você não se arrepende de nada. Pô, já tô tentando, tentar eu tentei. O quanto, né? O quanto tentou, mas tentei. Por isso que a ordem é conseguir. Tentar, não quero saber. É o máximo possível. Né? É por isso que você se arrepende. Pô, não consegui. Que se eu tentei bastasse, você vai se arrepender por quê? Tentei, fiz o certo, quero tentar. Consegui, ninguém é mesmo? Sim. Então, embora não fosse possível, você se arrepende por não conseguir. Então, peraí, como que eu vou ser... Deus merecia melhor, mais. E se você achasse que conseguiu, fui perfeito, tô no nível de Deus, Deus não merece isso. Entendeu? Tá no ponto zero aí, ó. Não sou ele. Né? A administração do ponto zero é uma arte. Por isso que o domínio dos abstratos, do abstrato da realidade, o reino luciferiano é artístico. Se baseia na arte no sentido de que a arte é o quê? É uma forma de tornar a abstração compreensível. Que seja pela emoção. Caramba, mas não faz sentido, mas eu entendi. A arte não era comigo, mas fez sentido pra mim. A arte fala com a alma. É a alma falando. E até isso é proibido até certo ponto para Israel. Israel só pode usar arte para Deus. Porque Israel é a comunicação do Espírito. Com tudo que é intangível, que é espiritual. Israel pode se comunicar com Deus. Fazer cantos e para lembrar memórias. Nunca para fazer, né, qualquer outra coisa que ressoe emoções diversas por ego, ou por curiosidade, ou por sedução, ou pelo que for. Nós, no nosso reino, utilizamos a arte para diversos propósitos nas cores da luz, porque estamos justamente focados em trabalhar na manutenção dessa escuridão, desse paradoxo. Se Israel pode se dar ao luxo de negligenciar isso que para eles é proibido, em algum momento, é porque nós estamos lá. A nossa estrutura não desfaz a ordem divina, nem a estrutura sólida da Torá. Pelo contrário. Esse Cristo já falou, parece que é, mas é o contrário, caramba. Para dar forma, para manter a forma. É isso que ninguém entendeu sobre Cristo, ficam confundindo. Mas Cristo seguiu ou não seguiu? Era para ser a Torá, então ou não era? Entende? Não conseguem compreender. A Torá seria a morte viva, não fosse o sacrifício. Ninguém vai conseguir cumprir tudo, vai todo mundo morrer. Cristo transforma a Torá na vida viva. A morte lá, já segurei, tá? Então a Torá e a vida. Quem passar eu já tô. Seguro e mando de volta. Ali é a vida viva. Por causa da misericórdia, do perdão. Agora eu entendo, agora a pessoa entende. Então eu cuido daquilo ali que eu desprezei. Esse cuidar já sou eu renascendo lá. E o meu eu superior, que sou eu aqui, cuidando do meu eu inferior lá. Entende isso? De uma maneira direta, científica, cada vez mais palpável. Essa é a jornada que vai explicar qualquer mitologia dos que vêm de cima, dos Anunnaki, dos deuses, do demiurgo. Aí tudo faz sentido. Não é possível que tantos povos tão sábios tenham falado coisas que batem entre si, provando a coerência. Então todos errados? Tem que ter um nexo aí. Aquele nexo que a gente busca desde sempre. Que a gente sabe que não está revelado. Né? E agora se conecta. A gente... É isso, era isso. Esse é o chamado. E de alguma maneira, em espiral, toda geração de algum jeito vive a jornada. Olha, viemos dali, o Apocalipse ali. Então todo mundo vai ter essa sensação, de começo ao fim. Que a gente envelhece, cresce junto, vê a coisa mudar, se transformar junto, vê novos líderes surgindo, vê revoluções acontecendo, e olha a gente aqui indo de novo pro
indo para o quântico. Então, em algum lugar, todas essas certezas se encontram na verdade central, sem se anular. Compreende? Não era o laranja que desaguava na luz? Não era o amarelo? Mas não era o vermelho? Mas não era aquele... Entende? Aí a jornada, a história faz sentido. Aí você entende por que esses mergulhos tão parecidos? Sempre é o Messias, ou o Lúcifer, ou o Apocalipse. E você vai vendo que o quântico vai sendo cada vez mais assimilável diante da espiral. Mas cadê o quântico? É agora, porque agora finalmente os trens estão aí. Agora inventaram essa carriola aqui, que agora os países estão conectados. Agora é o quântico. Agora foi o trem. Mas agora sim é o quântico, agora é o jornal. Agora o jornal, o mundo inteiro vai ver e ouvir e ler. E o mundo inteiro. Depois é o rádio. Nossa, mas agora sim. Aí a TV, aí, entende? Tudo isso se reuniu numa coisa só. No fim, isso aqui é a TV, isso aqui é o rádio, isso aqui é o jornal. Isso aqui é tudo isso. A gente tá tendo a mesma experiência. Mas a gente tá em espiral, a gente acumulou tudo aquilo. Não é que a gente tá no ponto zero toda vez. A gente tá em movimento. Então a gente tá num ponto agora onde todo esse mergulho de cada cor na certeza tem que se ver de frente. E ao invés de somar, pode se anular. Então cadê aquelas missões todas que aconteceram, aquela revolução toda que aconteceu? Se é verdade, vai ter que fazer sentido. As guerras, a revolução do bigode, a revolução do Napoleão, a revolução... Todas as revoluções que aconteceram até aqui vai ter que fazer sentido nessa jornada. E esse é o nosso trabalho, né? Conectar tudo isso e mostrar que, opa, tá tudo em ordem. Tá tudo desaguando na mesma luz. Então nesse quântico onde a gente chega, de fato, não significa que eles não chegaram. Porque naquela viagem que foi possível, que eles falaram que era o quântico, ele chegou nas outras nações, foi escrito, depois foi divulgado pelo jornal, divulgado pelo rádio, divulgado pela TV, a história dele chegou aqui. Ele chegou no quântico. O eco dele se propagou. Tá entendendo que não era mentira? Mas não necessariamente do jeito que a pessoa entende, binarizando. Então quer dizer, todas essas revoluções vão chegar num ponto de encontro em comum. E esse ponto em comum é justamente o ponto de partida. Se a gente finalmente chegar nesse ponto de chegada, ele será ali de novo o ponto de partida. E aí, de novo, nesse todo absoluto, nós precisaremos e desejaremos habitar e atuar na vida sólida e real. Onde não vai cada um achar que é uma coisa, estalar o dedo ser de outra coisa, e ter um monte de quimera, de maluco, de louco, de realidade paralela. Que isso, é um inferno. E o que Deus avisou o tempo inteiro. Entende? Aí aquilo que a gente desprezou, a gente vê que é sagrado. Né? Aí Deus olha, Sherlock. É. Quem quer falar, fala aí, me ajuda aí. Muito bom. Não, vai. É o metaverso ainda. Mestre, você falou sobre o metaverso ali, o óculos, né? E o sonho. Que tem diferença entre os dois. Eu consegui interpretar ali que no sonho o Messias aparece. No metaverso não? Seria o anticristo? É porque o sonho, no metaverso, é como se fosse uma simulação disso que tem um controle externo ali, né? O sonho não muda muito em termos cognitivos. A diferença é quem está controlando aquela solidez aparente. Quando você mergulha no sonho, o controle é intrínseco, ele é a própria estrutura do sol, as cores alinhadas. O mergulho num sonho, o mergulho na alma do mundo, ele faz parte de uma engrenagem natural e eterna. Agora, o metaverso já vai ter alguma realidade ali, vai ter algum filtro de algum eu, de algum indivíduo, tendo domínio sobre isso. Quem hoje está lutando por isso? A guerra está se baseando nisso. O ápice da tecnologia. Você vai ter Israel com os rabinos, com os judeus ali tendo essa disputa, que vai, na Europa, Taiwan, brigando com os chineses. Quem dominar Taiwan e essa questão da Europa lá, na Suécia, que eles estão brigando para fazer os microchips menores possíveis. A briga está acontecendo isso. O resto tudo o foco está aí. Quem dominar isso vai dominar a criação da realidade, a estrutura absoluta do que a gente chama hoje de metaverso. Vai ter esse domínio sobre as partículas, sobre a expressão da realidade.
Então ali você vai ter a espécie de anticristo, de uma espécie de... Poderia ter mais ou menos essa ideia de, caramba, eles estão simulando o corpo da realidade. A estrutura toroidal. Então eles estão simulando artificialmente o ponto de coesão. Mas por que falha? Porque Deus não é lógica pura apenas. Ele é Espírito Santo também, ele é o abstrato também. Eles chegam no máximo dessa abstração de forma reta e tentando abocanhar sem perder a reta, o que acontece é eles derreterem. No sentido de que o absoluto, eles começam a acreditar nas próprias mentiras. Porque é verdade. Eles escolheram sintonizar a mentira. Esse é o pior. Eles ficam no pi negativo. É a mesma fórmula. Só mudou o ponto de vista ali, o tracinho, só um. É a mesma fórmula. Só inverteu, só contrastou. Então, o que acontece, na verdade, é que eles pensando que estão criando o paraíso e tomando o lugar de Deus, e jogaram Deus no inferno, Deus no inferno criou o paraíso natural, e eles no paraíso tomado criaram o inferno. Com o quântico onde todo mundo vai derreter, achando que está no ápice. É, e não é? Não é justamente o contrário da vontade de Deus? Não é literalmente isso? O ápice da vontade individual? E por fim, fazendo um paralelo com o livro, eles fecham um dos olhos. Fazendo um paralelo com o livro, eles fecham um dos olhos, né? Porque decidem não enxergar a coerência ou até qualquer outra Mas por quê? coerência. Mas por quê? Porque Deus criou eles de uma maneira tão perfeita por tanto tempo que o eco deles é muito estruturado para que eles não consigam sintonizar o outro lado ainda que queiram, depois de um certo tempo. Quantos milênios Deus não trabalhou ali? Os pais deles, os patriarcas deles clamam ali. Eles não podem ir contra milênios de eco bem doutrinado, bem posicionado. Então, por mais que eles vejam, eles não reconhecem, não vão conseguir sintonizar, porque eles não terão a força para abocanhar os ecos anteriores dos seus patriarcas, porque eles foram feitos para ter essa solidez. A missão era meio que essa. Ainda que Deus, venha aqui e fale isso, não, a ordem é essa. Entende? E fica o paradoxo, né? Pô, mas Deus voltou, ainda é a ordem dele, mas agora ele não pode mudar de ideia, então vira um sacrifício também. Porque ele próprio ali. Ele luta com Deus, isso que significa Israel. Aquele que luta com Deus. Enquanto o Islã é aquele que submete a Deus. E você vê que ambos são necessários. Naquele vazio, aquela luta com Deus é o que permitiu Deus mergulhar na escuridão, fazer o sol renascer, no contrário, naquele inferno, né, que seria o inferno até aí, ele transforma no paraíso, para o inferno que os caras estavam criando com essa solidez, poder ser salvo, amparado, e eles entenderem também o paradoxo da direção. Não adianta vocês esperarem um Deus imutável num ambiente, numa vida que é intrinsecamente movimento. Então por isso que ele é o que será. Tem um movimento aí. Entende? Aí tem um percurso, tem uma jornada. E tá tudo certo. Mas tem essa limitação que eles têm que agradecer por ter. Para ter a chance de voltarem para lá. Seus patriarcas gritam dentro deles. Voltem para Torá, voltem para... A nossa promessa era isso aqui. Vocês querem o que agora? Vocês querem o metaverso? Vocês querem o mundo do Satanás? Vocês querem... Deus entregou Israel do dia pra noite pra vocês de novo, da noite pro dia inteiro, completo. Só seguem o livro aqui, vivos. Essa é a vida. Vocês querem ficar esquizofrênicos com esse bando de maluco que tá acostumado com esse inferno? Vocês têm certeza? E tudo se cumpre. Tudo prometido há quanto tempo? Os caras estão vendo na cara deles. Isso que é incrível, né? Porque aquela questão da sintonia, né? Que eles são o eco, literalmente. Rabino atrás de rabino falou aquilo, eles não tem como inverter do nada. Não dá. Que eles são os ossos. O resto se desfaz e se adapta ao ambiente e vai. O osso fica lá. E aquilo ali mantém uma estrutura que permite com que aquela sintonia passe de um para o outro e eles consigam manter uma solidez de neto de vô para neto, sabe? E eles têm uma estrutura ali. Só que agora, como vocês viram, quantos milênios eles não estão nesse abstrato fazendo isso? Sem ser vistos.
de vez em quando é visto dar as pancadarias, mas agora eles estão sendo tocados e vislumbrados pelo mundo inteiro, em tempo real. O abstrato tá visível. O cara vai aqui dar um play e vê o mundo dos caras, velho. Então encostando ele, mandando eles pra guerra. Eles ficavam só nas margens ali. Estão vendo eles, alcançaram. Eles vão estar tremendo. Quem entende o que está acontecendo mesmo? Fala, caraca, você tá louco. O que seria deles não fosse o Messias que mergulhou ali? O que seria deles hoje, amanhã, sem o nome de Jesus? O que não fariam com eles sem Jesus para proteger? Não são as nações cristãs que protegem eles? Os caras não invadir lá agora, se fossem os cristãos. Se o Cristo, olha, Cristo saiu fora. Estamos fora, viu? Quantas horas Israel durava? Nem gratidão os caras têm, velho. Mas tá bom, tava escrito também, é parte do plano, né? A gente tem que ter misericórdia. E eles vão aguentar ali. E é no meio quando a tribulação começar a ficar tensa mesmo. E eles começarem a ser mais perseguidos. Já, o Rabino mandou se fugirem da França já. Já tá um negócio muito louco em vários países da Europa. E a hora que isso começar a apertar, também tudo vai na vontade de Deus, né? A gente não tá também. Tô amaldiçoando ninguém. Mas do jeito que a coisa vai indo. É aí que, no meio das dores, eles começam a se converter, né? Eles começam a falar, peraí, tem alguma coisa errada na nossa tradição. A gente está sendo salvo por Jesus, nosso Talmud... O Messias vai para lá, nosso Talmud vai para lá. E quem está salvando a gente agora não é o Talmud, aí é o Messias que a gente negou. Quando eles começarem a acordar no meio da tribulação e a gente tiver condições de mostrar o Messias... eles já podiam estar vendo, né? Mas de maneira inequívoca. Porque eu aceito o Messias ou eu tô na mão dos caras, tô morto. Entendeu? Aí vamos falar, prefiro morrer, porque esse aí não é o Messias. Vai ter essa escolha também paradoxal. Entendeu? E depois na hora de sair de Israel vai ser a mesma coisa. Né? Porque, cara, mano, nos salvaram que Israel. Foi o Messias que nos pôs de volta aqui pra seguir a Torá. Passa um tempo, o cara tá falando, não, foi o Satanás nos prendeu aqui, pô. O mundo era nosso. Isso sempre vai girar, né? E é verdade sempre também. Isso que é engraçado. Sem um lado anular o outro, né? O Violeta tem razão sem anular o azul e o vermelho, né? Era o prometido, era o prêmio pro justo, devolver todo mundo para Israel. O verdadeiro judeu vai amar. Nossa, voltei a cumprir a Torá 100% na minha terra. Nossa, é o que Deus prometeu. Sem faltar nada aqui, protegido. Eles que se viram lá para nos proteger no inferno, não é deles, entendeu? O mundo de Lúcifer, ninguém encosta aqui que Deus nos protege. O verdadeiro ia ficar super feliz. Ao mesmo tempo o falso judeu ia estar puto. Cara, tiraram minha internet rápida, meu LOL, meu Dota, meu Agur, voltei a seguir a Torá aqui. O cara fica puto. Nem um baseado. Então você vê que tá em cada um, a situação é a mesma. Né? Então, eles vão aí que você vai ter esses 144 mil ali, que é um jeito de dar forma para 12 mil, um degradê assimilável, entende? 12 mil de cada tom. Aí 12, de 12 dá pra dar uma forma, né? Pra anotar os temperos ali, né? Que acaba gerando, mas a partir dali eles começam a se converter e converter outros ali no meio, né? Que aí, e aí esses daí são salvadores a princípio, quem vai reestruturar Israel junto com o apoio da igreja, né? Nessa fase. E depois também são vistos como traidores, né? Porque estavam concomunados com Satanás para prender o próprio povo em Israel, entendeu? Olha que loucura, né? Mas os paradoxos, Deus usa bem os paradoxos, né? Tanto é que agora, quem está fazendo os talmudistas ter que ir para a guerra também são os ateus de lá, os aborteiros, os talmudistas, os que estão contra os talmudistas agora. O próprio povo, por ter ficado ateu, parou de seguir o Talmud. Então, de repente, ele não vai concordar com a guerra, como ele concordaria se ele fosse religioso. Então, tá vendo que tudo participa. Aquela multidão em Israel indo pra rua querendo derrubar o Netanyahu e que conseguiu fazer os parlamentares votarem pros próprios talmudistas ir pra guerra, foi gente que não é religiosa, entendeu? Que é que a gente tanto... que são os culpados por bater recorde de aborto lá e que no fim tá... também... Mas a gente só tem essa capacidade de leitura quando aqui, porque ninguém tem essa leitura política. Tá falando. Por mais óbvio que... E por mais que seja óbvio quase, né? É óbvio, mas a gente sabe, mas... Vamos ver, Por isso. Então, olha o poder que vocês têm. A verdade absoluta e inegável. Você deixa qualquer esquerdista com vergonha no chão, qualquer direitista com vergonha no chão, fala, porra, tá defendendo todo ao contrário do que você pensa.
Tanto esquerdista defendendo muçulmano, como direitista defendendo Israel, que é recorde de tudo. E tudo esse paradoxo fica na mão de Deus, porque ali você vê quem é quem. Se o cara tá do lado errado e que ele tá enganado, é uma coisa. Mas se você põe a verdade na cara dele, é você tá transformando, ele está revelando o hipócrita. É diferente, cara. Você tá separando o joio do trigo. Ó, esse era ignorante, esse é hipócrita. Esse é ignorante, agora você é hipócrita. Você tem o poder de transformar ignorante em hipócrita. Assim, ó. O cara não vai ter desculpa mais. Ó, tá aqui a verdade, agora você é hipócrita. Você tá condenando o cara ao inferno. Ou ao céu, né? Porque ou aí ele aceita e desdobra, ou ele vai ficar fugindo daquilo, se reunir com outros que vão fugir do óbvio, da verdade, vão ficar na mentira. E aí tudo vai gerando perspectiva, né? A minha intenção e a nossa intenção deve ser reunir a coerência enquanto é tempo, para que a gente proteja a nossa sanidade, enquanto todo o resto acontece lá fora. Porque aqui é a reunião de lá fora, não é? De tudo lá fora. Vai ser muito mais ainda. Então, eu quero que cada brasileiro esteja preparado para acolher como uma colônia espiritual, que aqui é de fato, em certo sentido, acolher o tanto de alma morrendo e vindo para cá. E saber administrar nossos recursos, proteger, e assim, não vai faltar. A gente tem muito. É muito roubado, muito queimado. Não é roubado, não é só usado. O que mais irrita não é que nossos recursos são levados e usados por outros. Para manter preço, nossos recursos são queimados. São jogados no mar. Você não tá entendendo? Mestre. Tem fome porque eles deixam o que eles querem. Ah, mas não tem que ter o contraste? Tem no que merece. Eles jogam no contrário para sugar o que não é deles. Porque estão nessa realidade artificial. Por não acompanhar a jornada da vida com o Messias que passou pela morte. Eu passar pela morte, tá louco? Era melhor ter ido com o Messias do que passar na escuridão. Mas passar vai. E aí... E é ali que eles vão acordar. E essa já é a separação. Né? O joio e o trigo só assim é separado. E a minha ideia, para além de qualquer fé que alguém precise ter, você vê que eu não faço nenhum... Nossa, o que é aqui é natural, né? Os procedimentos, assim, eu não me esforço para fazer nenhuma doutrina. A doutrina que acaba surgindo é a doutrina do óbvio, do coerente, da justiça, da misericórdia, e certos rituais que a gente mantém para ter a nossa união, nossa coesão. Mas, de uma maneira geral, o que a gente oferece é o óbvio. Você é brasileiro, você é a nação mais rica do mundo. É a arca divina. Ninguém vai negar isso, nenhum ateu de nenhum lugar do mundo vai poder negar isso, que a gente alimenta o mundo. Proteína animal, vegetal, maior reserva de água doce, todos os tipos de geração de energia do mundo. Tudo que eles constroem aí, usando o nosso ferro, usando o nosso tungstênio, nosso nióbio, nosso titânio, tudo. A gente constrói o mundo eles usam para eles e queima muita coisa, o nosso povo nem sabe. Não é só que está sendo roubado, ele nem sabe que está sendo roubado. Não só está sendo escravizado, ele nem sabe que está sendo escravizado. Então, a nossa intenção antes de qualquer coisa, creio eu, é mostrar esse presente divino palpável para qualquer um. Porque esse presente, nenhum brasileiro vai poder negar, de falar, caramba, velho. Às vezes o brasileiro não tem noção do que é aqui, em relação ao resto do mundo. Por mais que agora está tudo muito sistematizado e tudo chega em todo lugar, o brasileiro não tem noção do tanto daqui que chega lá em qualquer lugar e o tanto que deixaria de chegar se a gente saísse do jogo. O brasileiro, ele foi doutrinado para não saber disso, para não entender isso. A escola era para focar nisso, na nossa grandiosidade, na nossa grandeza. Não poder usar isso. As escolas nos ensinam por aí, a escola de lá, né, do teatro. Não a nossa. Nem aqui eles aprendem, né? Eles condicionam no pior o que as escolas vão ensinar é o que a nossa ensina. É o que a gente tem, o poder que o Brasil tem, o que o Brasil é, o poder que nós temos em coesão, né? E a gente é treinado, na verdade, as pessoas aprendem nas escolas por aí a servirem os interesses estrangeiros. Porque eles seguem uma cartilha do MEC, que é um acordo global e é fácil você achar lá os responsáveis. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que
Porque às vezes a gente é intenso, né? Questão messiânica, questão tal, a gente é intenso para nós, né? Nós somos apaixonados e nós mergulhamos em situações muito profundas, cujas cicatrizes gritam ainda. Então para nós tudo é muito intenso. Mas o básico a ser compartilhado é simples e é inegável, né? E se pelo menos esse básico fosse aceito, mais pessoas teriam condições de ver pelos seus próprios olhos a coisa se desdobrar, sabe? E perceber a vantagem que nós temos em sermos brasileiros e como nossa vida seria muito melhor se nos reuníssemos num propósito inegável, como é a nossa fartura natural. Esse propósito inegável, defender a nossa riqueza natural e inegável, é um propósito intrínseco a qualquer um de nós que nasce aqui. E quem ama o Brasil, quem esteja aqui, mora aqui. E esse fato inegável de proteger uma nação rica, a nossa nação rica, nos faz uma família automaticamente. Nos faz um só movimento, um só corpo. Se a gente parar de brigar entre nós e pensar, pô, tem um monte de gringo roubando, enquanto eu brigo aqui, homem, mulher, preto, branco, gay, LGBT, com não sei o que, tudo, quando a gente briga aqui dentro, os outros países também estão fazendo a mesma coisa, olha só, o golpe é igualzinho. Cara, vai estar todo mundo fazendo a mesma coisa. E algumas nações não tem o que fazer. Porque como eu vou me rebelar? Eu vou ficar sem comida, vou ficar sem energia, vou ficar sem... O Brasil, ele tem condições de se estruturar e poder virar um mundo em si. E de uma maneira ainda mais inegável, a América do Sul num todo, que são loucos para fazer um tratado, assim, eles eram loucos para ser um com o Brasil, que tinha de vídeo antigamente, deletaram tudo. Mas no sentido que seja um tratado, não é para deixar nenhuma nação de existir, mas um tratado que una ali a América do Sul numa autossuficiência, nossa, cara. Imbatível. Imbatível. Porque qualquer coisa que pudesse nos faltar, incluindo até o trigo que a Argentina consegue suprir ali embaixo. A gente tem trigo aqui, mas é um pouco menos... tem algumas... O frio ajuda, né? A desenvolver. Mas e com a nossa tecnologia em coesão, ela vai ser usada da melhor forma, né? Enquanto os caras vão estar se destruindo, mas o econatural, ele tem uma coisa especial, né? A gente vai administrar as moléculas, legal, mas aquilo que a gente tava falando, passou por nós. Eu criar uma comida artificial ali, no metaverso, ela não tá trocando raiz, engrenagem, não tá naquele circuito que se você rebobinar os átomos, você chega lá em Noé, cara. Tá entendendo? É isso que nos alimenta. Não é só pulsos elétricos ali, superficiais. Na verdade, a história que nos alimenta, é a nossa vida. Passo a passo. Então, quando tudo for qualquer coisa, a nossa meta, a nossa obra, o nosso desafio é definir inegavelmente o que é a única coisa real, o que é sólido, o que é que se destaca de tudo isso, o que é inegável entre tudo isso. Onde está a obra inegável, irrefutável, onde está a solidez? E aí a obra dele, você entende aquela obra onde o conhecimento não entra ali, onde ali é sólido. Você tem que entender todos os passos. Vai entender os passos. Aí de alfa a ômega, você vê o corpo completo. Você entende que aí a Torá está dentro de você? Aí você entende o evangelho, o abstrato, as nossas dores também. Aí você entende a jornada como um todo. Você vê que é uma coisa muito diferente de você querer olhar daquela forma limitada e travada. Não que não tenha que fazer isso, alguns têm e devem, mas ali é uma missão específica. E quem fica ali, você já sabe aonde pertence. Entendeu? Muitas testemunhas, muitos adventistas falam, esse cara é de Israel, de alguma tribo. O quântico não habita nele. Muito claro. Aí você já sabe como os anjos vão reunir as tribos. Conforme prometido. Os santos, os separados, né? Os arrebatados. Na volta, a gente volta por eles, né? Então Cristo vem pela igreja no arrebatamento. Depois volta com a igreja por eles. Aí o olho público. O pessoal fala, mas isso é uma doutrina nova, né? Pô, primeiro que não é, né? Porque na época já estavam esperando isso. Falou, pera, que Cristo, a gente já vai com Cristo e Cristo vai nos... Voltou, já Cristo voltou.
Ele morreu, mas voltou pra nos buscar, ele já vai nos buscar. Então já tava todo mundo esperando ele vir buscar antes para nos livrar, né? Então já não é antigo. Depois mudou com a igreja, por diversas questões. Principalmente para ninguém ficar fazendo seita oculta. Então a católica preferiu falar, não vai ter esse negócio secreto desse jeito. A católica deu umas pinceladas ali, né? Tanto que chamam eles de. Alguns chamam eles de. O mid, né? Tribulacionista, nem pré nem pós ali, né? Mas eles tiraram a parte de arrebatamento, né? Aí falar, de um tempo pra cá que voltou o pré. Porque aí, uma doutrina nova que os americanos lá trouxeram, mas é claro, né? Aí eu explico por quê. Na verdade, só foi dada uma forma mais profunda pro arrebatamento secreto, porque finalmente é compreensível de uma maneira mais profunda. Quando o cara viu jornal, rádio, TV, avião, ele começou a perceber o que era aquela reunião acima do espaço-tempo. Que até então não dava pra entender. Então como você aceitar um pré-encontro fora do chão? Sem estar morto? Eles não entendiam. Sim. Agora nós estamos aqui, reunidos, cada um na sua casa, sem estar no mesmo chão. E sem estar morto, eu acho. Né? É isso aí. Até certo ponto, né? Não tem uma ponta, estamos mesmo. Do outro lado da realidade, né? Prometida naquela época. Sim. Mas esses dois lados se encontram, né? Na Bíblia, quando fala que a morte será tirada, mestre, como que vai ser? Essa frequência que sobe e aí tudo muda? Ou na questão da tecnologia intrínseca ali que vai controlar acaba dando os no males? mesmo, né? Quando você expande, o binário dá um jeito. Você achou a cura, aquela doença não existe mais. Tanto pela tecnologia, quanto pela sintonia que permitiu a tecnologia. Tanto de ser feito quanto aplicado. Mas a morte, ela vai ser jogada, posicionada... Primeiro, nosso reino é uma coisa. Você está aqui reinando sobre nações. Aí você vai ter as nações. E você tem Israel, que é uma ponte das nações para o quântico. E vice-versa ali naquela... Né? E aí, o que acontece? No reino de 1000 anos, quem escolher jogar misericórdia fora... Porque aí vem o pecado verdadeiro. Uma coisa o cara peca agora, ele não tem nada, está sofrendo a vida inteira. Mas o cara tem onde morar, tem o que comer, tem saúde, ele está bem. Ele vai lá ser injusto com o outro, a punição aí é plena, né? Não tem desculpa de agora, a misericórdia de Cristo. Pô, mas o cara foi lá, roubou, o outro foi lá e falou... Velho, olha aqui, ó. Você tem um monte de explicação, pô, o cara não tem casa, não tem comida, não sabe nem quem ele é. Tá faltando vitamina, proteína, tá faltando um monte de coisa ali. O cara tá bem, você vai exigir que ele seja o melhor cidadão. Ele, não tá, ele sabe quem ele é. Você vai querer que ele sirva algo além dele. Beleza, né? Tem como advogar, né? Mas depois que o reino tá pleno, todo mundo com acesso às suas necessidades. E aí aparece vai plasmar em um ou outro a pilantragem, esse aí é jogado na morte. Então, tá lá, que nos 1000 anos, toda manhã, o pecador vai morrer. No dia seguinte, morreu. Então a morte, ela é posicionada. Nós não estaremos mais à mercê da morte. Mas ela de nós. E com gratidão, porque ali ela continua viva. E nós, por consequência, senão o que seria a vida? Senão aqueles que morrem, ainda que mereçam. E aquilo já é a reciclagem, a troca de pele ao redor do nosso corpo. E que binariamente, você contando pelo processo toroidal, espiral do binário da Terra, dura 1000 anos. Mas, mais ou menos. Mas quanticamente é eterno. Porque desses 1000 anos, você acessa qualquer lugar no espaço-tempo. Entende essa diferença, né? Sim. E é por isso que cada espiral, cada chakra chegou no reino eterno. Nesses 1000 anos. E nesses 1000 anos com a tecnologia, a gente vai ver... Deixa eu ver vindo lá da Alemanha. Deixa eu ver vindo lá da França. Abre tudo, né? Aí você tem acesso a todas os vórtices de perspectiva que desaguam ali. E quando você for ver para relembrar, se reestruturar, você está refazendo e revivendo e recendo aquilo que já foi e que já é sempre. Tá entendendo? Você vai estar trocando. Né? E não é isso que o vermelho faz com o azul, no violeta? O passado e o futuro se reestruturam no encontro. Sim. O vermelho continuou sendo vermelho porque ele chegou no azul e se reencontrou, se manteve lá e aqui. Aí o violeta é onde a luz nasce e renasce. Essa é a manipulação do próprio movimento. A criação através do paradoxo da direção, ou a definição, a escolha. Qualquer lado que olhássemos juntos seria o pi positivo. Esse é Deus. E onde quer que não estejamos, é o pi negativo, é a morte. É a ausência dele. É isso. E como digo nós, é como igreja, né? Como coerência. Sim. Nem estou falando uma coisa, é escola. Uma verdade. É.